Depois do 8 de janeiro, algo mudou. E não foi só no Palácio do Planalto ou no Congresso. As Forças Armadas também foram forçadas a fazer mudanças. O que se revelou, entre bastidores e relatórios da Polícia Federal e Judiciário, é que os Kids Pretos, apelido dos operadores das Forças Especiais do Exército, treinados para agir nas sombras, em missões de altíssimo risco e com discrição absoluta, passaram a se organizar de forma paralela, autônoma. Essa autossuficiência levou o Estado-Maior do Exército a considerar a unidade como um exército dentro do Exército, o que motivou a implementação de medidas para reverter esse quadro. E é aí que começa o contra-ataque do alto comando do Exército. A percepção de que era preciso retomar o controle, desmontar essa estrutura paralela e redefinir os limites das forças especiais foi o estopim de uma série de medidas radicais. A primeira foi simbólica, mas poderosa: a reorganização do Comando de Operações Especiais, o COPESP. Sediado em Goiânia, esse comando era o coração das ações dos Kids Pretos. Eles não só concentravam as tropas mais preparadas, como também tinham à disposição recursos logísticos, estrutura de inteligência e, acima de tudo, uma autonomia que desafia o Ministério da Defesa. Uma das primeiras ações foi tirar do COPESP a responsabilidade sobre o curso de operações psicológicas. Esse tipo de operação é sensível por natureza, pois mexe com informação, propaganda, manipulação de percepções. Por isso, o curso foi transferido para o Centro de Estudos de Pessoal, no Rio de Janeiro, sob comando mais direto e supervisionado. Depois, veio a redução do número de vagas no curso de ações de comandos, de 70 para 48. Pode parecer apenas uma mudança técnica, mas essa diminuição serve para filtrar com mais rigidez quem entra para essa elite e, principalmente, para desacelerar a proliferação de militares treinados para missões clandestinas e altamente destrutivas. Mas o passo mais ousado foi estrutural. O Exército iniciou uma espécie de desmantelamento controlado do COPESP. O plano era manter apenas as unidades centrais, como o 1º Batalhão de Ações de Comandos e o 1º Batalhão de Forças Especiais, as joias da coroa, e realocar as demais para fora da alçada do COPESP. Unidades como o 1º Batalhão de Ações Psicológicas foram deslocadas para o Comando Militar do Planalto, quebrando assim a linha direta de comando que havia sido construída informalmente. O que está em jogo aqui não é apenas uma disputa técnica ou administrativa, é uma disputa de poder, de narrativa, de controle. É por isso que o alto comando do Exército viu essas medidas não como simples reformas, mas como uma limpeza institucional, uma recondução ao controle centralizado em Brasília, ou, em termos mais diretos, uma tentativa de impedir que o Exército fosse dividido entre militares convencionais e leais ao presidente eleito, e um exército de forças especiais paralelo e que age de forma autônoma. E essas mudanças não param por aí. Existe hoje uma vigilância ativa sobre os oficiais e sargentos formados nos últimos ciclos do COPESP. Estão sendo monitoradas suas movimentações, seus contatos e até mesmo seus discursos públicos. A nova diretriz é clara: quem confunde fidelidade à Constituição com fidelidade a projetos de poder não alinhados será isolado e, se preciso, afastado. Mas como toda mudança profunda, essa não vem sem resistência. Dentro das Forças Armadas, grupos que veem essas reformas com desconfiança, se não com hostilidade aberta. Alegam que se está politizando o Exército ao retirar prerrogativas de combate e reorganizar a cadeia de comando. A verdade é que nenhuma mudança estrutural em uma instituição como o Exército acontece sem abalar as estruturas internas, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Com a reformulação do COPESP e o enfraquecimento do poder dos chamados Kids Pretos, surgem resistências silenciosas, comentários de corredor, manifestações sutis de descontentamento e, em alguns casos, tentativas abertas de manter as antigas redes de influência vivas. No clube militar, associações de oficiais da reserva, grupos de WhatsApp com milhares de ex-militares se opõem ferozmente a essa reformulação do COPESP. Para esses grupos, o que o comando do Exército está fazendo é um desmonte, uma rendição diante da esquerda, da imprensa, da nova ordem.
Alguns clubes militares publicaram artigos acusando o alto comando de traição à pátria. Oficiais da reserva têm feito palestras inflamadas em auditórios lotados, dizendo que o exército perdeu sua identidade. Grupos de pressão estão tentando influenciar decisões do Congresso para impedir que certas reestruturações avancem. Há sargentos e tenentes que passaram pelas escolas de formação do COPESP que hoje se sentem vigiados. Cada movimentação sua é rastreada, cada solicitação de transferência é analisada com lupa. Alguns relatam que as avaliações internas estão mais rígidas e que certas promoções estão sendo congeladas por precaução. Antes, ser parte das forças especiais era sinônimo de glória, respeito e liberdade operacional. Agora, passou a ser também motivo de escrutínio. A lógica virou de ponta cabeça. O que antes era símbolo de elite, agora é tratado com cautela, como se carregasse um vírus perigoso da insubordinação. Por outro lado, o alto comando está totalmente alinhado com a nova diretriz institucional, que defendem o Exército como força constitucional, subordinada ao presidente. São, em geral, generais mais experientes, muitos com formação no exterior e visão estratégica de longo prazo. O alto comando também está reforçando sua atuação junto ao Congresso Nacional e ao Ministério da Defesa, deixando claro que não permitirá mais que estruturas táticas ganhem autonomia estratégica. A lógica é simples. Quem está no chão da operação deve responder à cúpula, sem desvios, sem paralelismos. O alto escalão do Exército sabe que está lidando com um problema que vai além da disciplina militar. É um problema de cultura e de mentalidade. Querem desconstruir o mito do militar como salvador da pátria, algo que foi alimentado por décadas, e especialmente nos últimos anos. Isso não se faz apenas com ordens de comando. Exige uma reeducação profunda, constante, muitas vezes invisível, e que precisa de tempo para surtir efeito. O Palácio do Planalto acompanha tudo isso com atenção e com desconfiança. Afinal, foram os mesmos setores do Exército que, meses antes, se mostraram complacentes com a escalada de polarização e protestos em portas de quartéis em todo o país, que agora estão dizendo querer reformar a casa. O governo quer resultados, quer garantias, por isso tem pressionado discretamente por mais reformas, por mais cortes de autonomia, por mais vigilância sobre oficiais. E, ao mesmo tempo, tem buscado interlocução com generais que demonstram compromisso com a legalidade. Mas o mais simbólico dessa reestruturação talvez seja o que não está nos documentos oficiais, mas no clima interno nos quartéis. A retórica do intervencionismo salvador perdeu espaço. Porém, no fim das contas, é preciso reconhecer uma verdade necessária. As forças especiais são absolutamente essenciais para qualquer país que leve sua soberania a sério. Elas são o braço mais preparado, mais estratégico e mais eficaz em situações onde o Estado precisa agir com precisão cirúrgica, seja em missões de resgate, combate ao terrorismo, defesa de fronteiras ou operações de guerra não convencional. Essa é a missão. Esse é o caminho. E o Brasil precisa continuar trilhando-o com firmeza. Fique atento. A história está sendo escrita agora. E entender essas transformações é parte da nossa responsabilidade como cidadãos.